Bom dia, queridos irmãos. Sou Padre José Raimundo, paróquia do Estiep, em Salvador. Hoje é quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, dia 27 de outubro de 2021. Evangelho Lucas 13, 22 a 30. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Prosseguindo em seu caminho para Jerusalém, alguém lança a Jesus a seguinte questão: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Como sempre acontece, também aqui o Senhor não responde diretamente à pergunta que lhe foi feita, mas procura habilmente ampliar o tema apresentado, conduzindo o interlocutor a um amplo e útil aprofundamento. Agindo assim, Jesus mostra que a questão da salvação não se coloca em primeiro lugar para os outros, mas toca diretamente a nós, isto é, aqueles que creem e que se encontram já dentro da igreja. Deste modo, ele é a estrada que conduz à vida, e sem esforço nosso não pode haver salvação. O caminho para a salvação consiste especificamente em seguir a Jesus. Para isso é necessário não apenas curiosidade e desejo, mas também persistência, aplicação, empenho. O esforço de entrar pela porta estreita é a tenacidade de seguir a estrada percorrida pelo próprio Senhor, ou seja, a estrada em direção a Jerusalém, o caminho da paixão e do Calvário. O próprio Jesus já havia dito mais de uma vez que o caminho da glória passa necessariamente pela cruz, sugerindo não ser possível de forma alguma queimar etapas. A paixão e a glória estão em profunda sintonia e em Jesus elas jamais se destacam. A porta estreita é meio de sair de um mundo sem amor para um mundo de perdão, de misericórdia, de justiça, de caridade e de paz. Somente quem se compromete em viver tais realidades terá condições de estar eternamente com o Senhor na vida. Dizer só teoricamente que o conhecemos porque comemos e bebemos com ele, não nos garante nada em absoluto,
mas o que conta é a vivência prática de sua palavra. Peçamos ao Senhor a graça de verdadeiramente cumprir a sua mensagem no dia a dia de nossa vida, comprometendo-nos em passar pela estrada estreita que conduz ao seu reino. Amém. Queridos irmãos, ainda ontem falávamos da celebração muito importante que tivemos na nossa igreja no final, no domingo passado e no sábado e domingo passado. Essas celebrações são prova do trabalho de tantas catequistas que se colocam à disposição da formação dos nossos jovens. Aqui segue o nosso grande agradecimento a todas elas que se dedicam para que esses jovens possam aprofundar a sua fé. Falávamos nos sacramentos da iniciação cristã, que foi dado no domingo a um jovem, Nicolas. Ele já tinha cerca de 14 anos, por isso não poderia receber o batismo, a primeira Eucaristia e a Crisma separados, mas conforme a Igreja do Vaticano II, deve receber os sacramentos da iniciação cristã, no ritual que nós utilizamos, que se chama de RICA, isso é, Rito da Iniciação Cristã de Adultos. Nesse rito, como acontecia na igreja dos primeiros séculos, se dá os 3 sacramentos numa mesma celebração. Naturalmente que nesse caso, o pároco já recebe do bispo as condições de ele dar a crisma, porque seria impossível todas as igrejas chamarem o bispo para dar apenas poucas crismas, já que ele vive tão atarefado. Por isso mesmo é dado ao pároco a possibilidade de, nesse dia, dar também a confirmação, o crisma para o candidato ou, se for o caso, os candidatos. Esses sacramentos da iniciação cristã são, de certa forma, um retorno à igreja primitiva, onde todos recebiam juntos os 3 sacramentos do batismo, confirmação e Eucaristia. É só mais tarde, por questões de dar aos vários membros uma formação mais longa, é que a igreja começa a dividir. Primeiro o batismo às crianças, depois a primeira Eucaristia com a penitência aos que atravessaram a idade da razão, e depois aos jovens a crisma. Mas na igreja antiga não era assim. E mesmo na nossa igreja, para os adultos, também não é assim, porque devem receber os 3 sacramentos juntos, neste ritual que se chama Ritual da Iniciação Cristã de Adultos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Amém.